Olá pessoal, eu sou Trinity Tarion, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que está aqui pela primeira vez e você que curte meus conteúdos, já está aqui há mais tempo. Sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é a marca da serpente. Em primeiro lugar, pessoas que não desistem. Hoje eu estava vendo os meus vídeos antigos. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Eu estava vendo os meus vídeos antigos e me veio um insight. Mesmo eu não tendo muitas visualizações, eu continuei a fazer. Há 6 anos atrás, quando eu iniciei os vídeos, os primeiros, eu tinha 10 visualizações, 20, 30. Eu fiquei bastante tempo com 20, 30 visualizações. Aí, raramente tinha um vídeo que batia esse recorde. Eu tive um vídeo dos felinos que bateu 600 visualizações há 3 anos atrás, mas isso era raridade. Mas é importante frisar que se você for esperar a situação melhorar, você estar perfeita, você estar capacitada, talvez você não faça. Talvez essa situação nunca chegue. Você nunca acha que você é boa o suficiente, bom o suficiente. E eu continuei. Eu fui fazendo e melhorando. Eu não esperei melhorar para fazer. Então as coisas foram acontecendo à medida que eu fui fazendo os vídeos. E por que que isso funciona? Porque mesmo eu não tendo as condições perfeitas, eu fui pegando a confiança. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você a faz. Então eu fui pegando confiança e fui fazendo. É óbvio, a situação é um pouco diferente, porque a minha espiritualidade dizia, continua, continua. Claro que eu quis parar, óbvio, mas eles eram taxativos, continua. E eu continuei. Mas às vezes você precisa perceber que a sua espiritualidade te intui para você continuar e você não continua. Isso é importante. E eu mudei algumas vezes de nome até achar o nome que encaixava em mim realmente, que fazia sentido para mim, que é Trinity Tarion. E a coisa foi acontecendo. Aí eu fui fazendo vídeos com fundos melhores, fui fazendo vídeos com assuntos melhores, fui fazendo vídeo com editores melhores. Aí eu passei de não fazer mais com editor gratuito, passei a assinar. Aí mudei de editor porque achei um melhor. E as coisas foram acontecendo comigo trabalhando. Então, um ponto crucial dos filhos da serpente é que eles não desistem. Eles vão continuando. E é claro, mesmo os vídeos tendo poucas visualizações, eu precisava do YouTube, porque eu sempre tive bastante trabalho. Então eu filmava os trabalhos para os clientes, então eu uso o YouTube. E aí isso me animava, então vamos que vamos. E hoje eu já
ultrapassei os 1000 inscritos, tudo ficou mais fácil, as pessoas gostam, as pessoas comentam, eu recebo muitas mensagens positivas a respeito dos meus vídeos e isso é muito bacana. Valeu a pena toda essa espera, todo esse trabalho. Hoje eu já estou totalmente encaixada no que eu faço e estou fazendo cada dia melhor. Então, essa é uma característica crucial. Os filhos da serpente não desistem. Os filhos da serpente confiam e caminham lado a lado com a espiritualidade. Outra coisa que eu percebi ao longo dessa minha caminhada, que os filhos da serpente, eles acreditam piamente na espiritualidade e caminham ao lado da espiritualidade, nem sempre no luciferianismo. Às vezes eles estão no lado da luz, às vezes eles cultuam uma outra vertente, uma outra egrégora, mas eles caminham ao lado da espiritualidade até achar a vertente que realmente faz sentido para eles, que é o luciferianismo. Porque quem é filho da serpente é filho da serpente, mas cedo ou mais tarde a gente encontra o nosso caminho. Então, temos essa característica. Eu sempre cultuei os deuses, iniciei cultuando os deuses, iniciei como todo mundo inicia, sendo evangélica. Aí não me dei bem, sabe? Não fazia sentido para mim aquelas histórias. E aí fui mudando, aí comecei a cultuar os deuses, as deusas. Aí abri um coven e fui seguindo. Aí veio o Papa Legba e as loas, algumas loas, e eu fui seguindo. Aí veio os daimons, veio o Baphomet, veio Inanna, veio os daimons. Aí fui pé na jaca. Aí depois de uns 3 anos que eu já estava já nesse caminho dos daimons da Goécia, veio o Lúcifer. Aí entrei. Então nós caminhamos sempre ao lado da espiritualidade e nós confiamos. A gente tem um acesso, a gente, se está numa situação difícil, nós confiamos na nossa espiritualidade, que ela vai nos guiar, ela vai nos mostrar o caminho das pedras para a gente sair daquela situação. Eu mesmo confio plenamente, exatamente porque eu confio em mim. Sim, eu confio em mim, mas existem situações em que você não tem toda a informação, porque as palavras podem dizer uma coisa, mas os pensamentos podem ser outros. A situação em si, e a espiritualidade sabe realmente toda a verdade sobre aquela situação, toda a verdade sobre aquela pessoa. Então eu confio na minha espiritualidade para me guiar aonde eu não consigo enxergar. Porque eu não gosto, eu sou libriana, eu não gosto de ser injusta. Eu gosto de tomar as minhas atitudes com consciência de causa, porque eu não gosto de me arrepender. Eu tenho uma palavra só. Eu não gosto de faltar com a minha palavra. Se eu digo sim, eu digo sim. Se eu digo não, eu digo não. Mas eu preciso estar embasada da verdade, da realidade dos fatos, para eu tomar as minhas atitudes. Então eu preciso e confio na minha espiritualidade para fazer isso. Então as coisas que são importantes para mim, que vão definir um resultado ou que interferem na vida de outra pessoa,
eu sempre estou chamando a espiritualidade para que me guie. Esse vídeo, por exemplo, eu estou há 2 dias falando com a espiritualidade, me guie no assunto que devo falar, como devo falar, que as pessoas entendam, porque é essa a ideia, que vocês compreendam o meu lado da história, como é para mim, para vocês terem uma base positiva da coisa, porque negativa vocês vão encontrar em todo lugar. Então eu sempre estou conversando com a espiritualidade, me guiem sobre o assunto, me guiem de que maneira posso abordar esse assunto da melhor maneira possível, que as pessoas possam entender, não se chocar, e tem dado resultado. Então, caminhar ao lado da espiritualidade facilita muito o caminho. Eu não digo deixar tudo na mão da espiritualidade, mas caminhar ao lado da espiritualidade. Você faz a sua parte e a espiritualidade faz a parte dela. Isso é uma parceria perfeita. Você atravessa as tempestades com um baita guarda-chuva que te protege, né? E uma lanterna guiando o caminho. Então é bem interessante essa parceria. E os filhos da serpente, com certeza, não abrem mão da espiritualidade para guiá-los. Outro ponto importante é: os filhos da serpente não se deixam abater. Isso é importantíssimo. Às vezes as coisas não dão certo num determinado momento, é porque não era o seu caminho. Os filhos da serpente não se deixam abater, não se deixam desanimar. Às vezes você está fazendo uma coisa e não está tendo resultado, mas você vai continuar, você se anima, você tenta fazer de maneiras diferentes, você tenta aprimorar aquilo que você faz, você tenta fazer então cursos ou obter mais informações sobre aquilo que você está fazendo para que aquilo saia melhor. Ou às vezes você se choca com pessoas estranhas, né? Pessoas que deveriam te apoiar e não te apoiam, pessoas que têm manias, pessoas críticas, pessoas tóxicas. Isso você não pode se abater. Você não é responsável por essas pessoas. Você é responsável por você. Você não precisa ficar chateado porque alguma pessoa te ofendeu ou porque alguma pessoa fez alguma coisa contra você. Isso diz mais sobre ela do que sobre você. É maravilhoso quando você entende isso e você não se deixa abater e nem se vangloria com a opinião das pessoas, porque isso também é perigoso. Tão perigoso quanto você se abater com a opinião das pessoas e com o que as pessoas fazem, quanto os elogios, as puxação de saco das pessoas, porque tem pessoas que realmente não querem teu bem, só querem usar você. E aí elas vêm, né, com muitos elogios, lambendo o chão que você pisa, porém nada daquilo é verdadeiro. Você ter consciência de si mesmo, não se deixar abater nem no ponto positivo e nem no ponto negativo, é equilíbrio. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Porque a pessoa que conhece a si mesmo, ela não se abate com as críticas e ela também não se acha, não se vangloria com os elogios, porque ela tem
a real medida de quem ela é. Ela não precisa disso, porque ela não precisa provar nada para ninguém. E ela realmente sabe o tamanho do seu valor. Ela não cai nesse conto dessas pessoas manipuladoras que vêm toda cheia de elogios, cheia de abraços e por trás querem te enfiar uma faca, né? Então, não se abater com nada. Cada situação existe um porquê. E eu sempre falo nos meus vídeos, pergunte, faça perguntas para o universo. Como posso sair dessa situação? Invoque, né, os seres para te dar uma luz. Eu falo com Lúcifer várias vezes. Tem algum problema que eu não concordo? É algo que eu acho que não é? Eu já pergunto. Lúcifer, isso está certo? Eu não concordo com isso. E ele me responde. Ele sempre me responde. Então, não se abater, confiar na tua espiritualidade para te guiar, para dar o caminho que você deve seguir, porque senão você fica um marionete. Você se torna um marionete na mão das pessoas. Você só se sente bem quando a pessoa te elogia. E aí, quando a pessoa faz uma crítica, você se abate. Então você não sabe quem você é. As pessoas podem te manipular. Você se torna manipulável. E se você não se importa com a opinião das pessoas, nem positiva nem negativa, você assume o seu poder de volta. Você recupera o seu poder. Então, os filhos da serpente não são manipuláveis, não se abatem com nada. E por último, importante é que os filhos da serpente não acreditam em todo mundo e em qualquer coisa. Porque hoje em dia, existe muita informação. Antigamente não existia quase nada. Você tinha que cavocar, ir em bibliotecas, ter algum amigo que já passou pela experiência, porque não havia informações a respeito de magia, a respeito de Lúcifer, a respeito do lado negro, a respeito das deusas, dos deuses. Hoje em dia, ao contrário, tem informação demais. Mas essas informações nem todas são verdadeiras. E às vezes não é que a pessoa está mentindo. Às vezes a pessoa acredita naquilo. Mas aquilo não é verdade. Ela aprendeu daquele jeito. Ela aprendeu que aquilo é assim. Isso acontece com várias pessoas que são de outras religiões e foram ensinadas que Lúcifer é o diabo, que Lúcifer é do mal, e elas aprenderam assim. Então elas estão repassando aquela informação do jeito que elas aprenderam, mas aquela informação era uma mentira, era uma manipulação. Ou tem pessoas que têm realmente o interesse de simplesmente ganhar dinheiro com aquilo, né? Hollywood está aí para isso. Então eles fazem filmes sobre Lúcifer, o diabo, exatamente porque as pessoas assistem, muita gente acredita nisso. Eu vi essa semana uma matéria negativa a respeito de Papa Legba. Só que existem vários ogãs que trabalham com o voodoo, com as loas. Existem várias pessoas que cultuam as loas do voodoo e estão bem. Papa Legba eu cultuo há 9 anos. É uma divindade maravilhosa, poderosa. Papa Legba é o que abre as portas. Ele está no portão exatamente por causa disso. Ele é Titlister. Ele tem várias funções, ele aparece de várias maneiras. Papa Legba é
o emissário entre nós e as loas. Não há como você entrar em contato com as loas sem Papa Legba. Ele tem uma função importantíssima no voodoo. E o voodoo não se refere só aos bonequinhos com agulhas, né? Nada é preto no branco. Mas pessoas não conhecem, nunca estudaram. Eu fiz curso de voodoo. Nunca estudaram, não têm consciência de causa e saem propagando coisas que não conhecem, que não sabem, que não é verdade. Então, nós, luciferianos, peneiramos as coisas, as informações. Nós, filhos da serpente, não acreditamos, a não ser que a gente experiencie. Como aconteceu comigo. Eu era 120% luz, mas mesmo assim não acreditava em tudo que era falado sobre Lúcifer. E quando Lúcifer apareceu na minha vida, eu me permiti conhecer essa energia. Eu não barrei. E depois de conhecê-la, eu continuei seguindo esse caminho. Porque eu poderia dizer, não quero, não gostei. Pelo contrário, eu segui e continuei seguindo e vou seguir. Porque gostei, porque quero. Então, hoje, eu já estou nesse caminho dos filhos da serpente, no caminho luciferiano, porque eu gosto desse caminho. Porque eu me encaixei nesse caminho. Porque esse caminho é bom para mim, mas eu precisei experienciá-lo. Eu não entendo esse caminho por opinião dos outros, porque muito pelo contrário, né? A opinião sempre é muito negativa. Eu não estaria tão bem, eu não estaria tão feliz, eu não estaria tão realizada se eu não tivesse essa coragem e essa sabedoria de não acreditar em tudo que eu ouço, em tudo que eu vejo. Eu sempre experiencio primeiro as coisas para ter a minha própria opinião. É a única maneira de você ter certeza. É com a sua experiência, não a de ninguém. Então, os filhos da serpente têm suas próprias ideias. Eles não compram ideias alheias. Se eles têm dúvida, eles experienciam primeiro. Então, é muito importante você entender que a espiritualidade não é para todo mundo. E que você precisa ter o apoio dos seus. Seja para cultuar as loas, seja para cultuar os orixás, seja para cultuar o luciferianismo, ou seja para cultuar qualquer vertente pagã, você precisa consultar as suas divindades, o Deus que você acredita, as suas entidades. E se elas te apoiarem, você pode seguir esse caminho tranquilo, porque elas vão estar com você. E esse é o seu caminho. Ou faz parte do seu caminho por um tempo. Então eu sempre falei isso nos meus vídeos, porque é no que eu acredito. Eu não faço nada sozinha. Eu não entro em nenhuma energia diferente que não seja guiada através dos meus, porque isso me trouxe uma espiritualidade tranquila, uma espiritualidade plena. Então, quando eu entrei no caminho dos daimons, me foi direcionado para isso. Quando eu entrei no caminho de Lúcifer, Lúcifer aportou aqui. E eu fui direcionada para isso. E assim tem sido. Cada divindade que vem aqui é respaldada por as divindades que comandam essa casa. E aí não tem problema, porque você está apoiada pelos seus. Então, os filhos da serpente confiam na espiritualidade que carregam, seguem a espiritualidade que carregam. E isso traz uma tranquilidade e
os passos firmes. Eles constroem casas na rocha, porque eles estão embasados pelas entidades que vieram com eles, amparando-os até aqui. Então é isso, pessoal. Eu não quero fazer um vídeo muito longo. Alguns pontos que eu falei de filhos da serpente, resiliência, acreditar, confiar na espiritualidade, não se abater com nada e não se vangloriar com elogios, não desistir, são pontos importantíssimos. É óbvio que mesmo no canal demorou 6 anos, né, para ele ter um resultado, mas em outras áreas eu tive o resultado, né? No meu trabalho eu tive o resultado. Então a gente faz o que eles estão pedindo, porque eles estão me dando um resultado, não no canal no início, mas por que eles não estavam dando no canal no início? Porque eu precisava de uma postura diferenciada. Eu precisava de uma performance diferenciada. A hora que eu alcancei essa performance que eles precisavam, o editor certo, os textos certos, a postura certa, tudo começou a fluir. Então, às vezes, o caminho não está errado, mas você não está preparado ainda para esse caminho que eles estão lhe dando. Então, confie e siga os seus. Os filhos da serpente sempre seguem os seus. Ok, pessoal? Se vocês gostam do conteúdo deste canal, se inscreva. Toca no sininho para você ser notificado a cada vídeo meu, para vocês não perderem nada. Curte, compartilha, comenta e eu vejo vocês no próximo vídeo.